Pois sem fé e sem amor não pode agradar ao Senhor. Glória a Deus, todos acharam? Irmã Ney não achou ainda não. Jeremias 1, a partir do verso 4 até o 9. Peraí, gente, calma aí, já não vai achar. A único que é digno de receber a honra e a glória. Isso. Glória a Deus. Amém? Verso 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás. E tudo quanto te mandares, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor sua mão e tocou-me na boca. E disse-me: o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Aleluia, Jesus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. A palavra do Senhor fala sobre o chamado de Jeremias. O Senhor, aleluia, chamou a Jeremias, aleluia, para profetizar sobre o juízo de Deus sobre aquela nação de Judá. Aqui na palavra do Senhor diz que Jeremias estava dizendo: assim veio a palavra do Senhor dizendo que antes que ele formasse do ventre da mãe dele, o Senhor já tinha escolhido, o Senhor já tinha santificado, ele já tinha dado a Jeremias a nações por profeta. Assim somos nós. Como ele escolheu Jeremias, como ele santificou Jeremias, ele nos escolhe, ele nos santifica para fazer a obra dele. Aleluia! E assim como Jeremias temeu, dizendo que ele era uma criança, então ali ele se sentiu incapaz, porque na palavra do Senhor, meditando, Jeremias ele era muito jovem. E muitas das vezes nós pensamos também que nós somos incapazes de fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. O projeto de Deus na nossa vida. Então nós temos que entender que quando o Senhor nos escolhe, quando o Senhor nos santifica, o Senhor responsabiliza, o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem nos ajuda. Aleluia, porque o Senhor vai dizer: não digas eu sou uma criança. Então o que ele está dizendo? Não diga que você é incapaz, não diga que você não dá conta, porque é eu que vou colocar as palavras na sua boca, é eu que vou te ajudar, é eu que vou falar através da sua boca. Aleluia, glória a Deus. Então aqui fala que ele disse, né, que ele era com ele. Ali aquele povo glória a Deus, era um aleluia, povo rebelde, Jesus. era um povo que Jeremias falava para aquele povo que eles estavam na idolatria, que eles estavam na rebeldia, mas eles eram um povo que não aceitava. Então ali Jeremias temia. Como nós às vezes tememos, às vezes Deus manda falar alguma coisa para as pessoas que Deus usa, Deus manda falar, às vezes a pessoa não aceita. Muitas das vezes nós pregamos a palavra do Senhor para as pessoas e as pessoas parecem que ali não está dando ouvido. Então Jeremias ele ficava preocupado com isso. Até diz que na palavra do Senhor que ele era um profeta chorão, porque ele falava das coisas que iriam acontecer e aquele povo não dava ouvido, eles não entendiam, parece que não acreditavam. E assim são nos dias de hoje. Nós falamos que Jesus está voltando, até mesmo às vezes para a nossa família, que Jesus está voltando, que Deus está, aleluia, que está às portas, que é para eles virem para a casa do Senhor, mas eles parecem que não entendem. Aleluia, ali Jeremias sofria com isso, e às vezes
perspectiva de vida. E às vezes nós não entendemos porque aquela pessoa está daquela maneira. E nós temos que sempre estar pregando. E Jeremias, aleluia, fazia isso, aleluia. E quando fala de propósito, nós temos que, aleluia, o chamado de Jeremias era pregar a palavra do Senhor, era pregar o arrependimento. E nós também temos que ter essa preocupação. Quando o Senhor nos chama, para cada um, Deus tem um propósito, para cada um tem um chamado. Glória a Deus, aleluia. Para pregar, às vezes para outros para louvar, outros para orar. Então nós temos que orar e pedir ao Senhor qual que é o propósito de Deus na minha vida. O que o Senhor quer comigo? Aleluia. Eu sou servo do Senhor, mas para que o Senhor quer me usar? Aleluia, na casa do Senhor. Nós temos que ter essa preocupação. Porque quando o Senhor tem um propósito na nossa vida, quando Ele fala aqui na palavra que antes que eu te formasse no ventre eu te conheci e te santifiquei, a nações te deu para o profeta. Então, nós somos chamados desde do ventre da nossa mãe. Nós somos escolhidos desde o ventre da nossa mãe. Aleluia. Ele escolheu cada um de nós. Aleluia. Para fazer algo na presença do Senhor. Porque glória a Deus, aleluia. Desde que eu era pequena, quando eu aceitei Jesus pela primeira vez, eu tinha uns 4 anos de idade. Eu aprendi a ir para a igreja com a minha avó. Aleluia, glória a Deus. E ali ela me ensinou, como na palavra diz, o caminho que nós devemos andar. Aleluia. Mas depois de adolescente, a gente quer fazer o que a gente quer, ir por outros caminhos. Infelizmente eu me afastei durante um tempo da casa do Senhor. Mas depois, quando eu vi, aleluia, que daquela maneira que minha vida está, era só o Senhor para mudar, eu vim correndo para a casa do Senhor. Porque sempre quando eu ia lá na casa da minha avó me falava: minha filha, o Senhor está te esperando, o Senhor tem saudade de você. Por quê? Porque o Senhor já tinha me escolhido. O Senhor tinha um plano, o Senhor tinha um propósito na minha vida. E esse plano e esse propósito nós temos que entender. Glória a Deus, aleluia. Na casa do Senhor, né? Casada com quem que não era para casar, porque quando a gente conhece a palavra do Senhor e casa com uma pessoa que não serve ao Senhor, infelizmente a gente paga um preço. E o preço eu pago e pago até hoje, infelizmente. Eu falo que eu pago porque eu cresci na igreja. Eu não deveria ter casado com meu esposo, porque eu sabia que ele era do mundo. Mas infelizmente não ouvi o conselho de quem? Da minha mãe, porque minha mãe e meu pai não queriam que eu casasse com meu esposo. Não porque ele não era do mundo, mas por outros tipos de coisa. Porque eu era nova, quando eu conheci o Alex, eu tinha só 12 anos de idade. Mas quando a gente quer, não tem jeito, gente. Adolescente é fogo. Então eu vivia até veneno, viu? Se eu não casasse com aquele homem ali, eu morria. Isso é glória a Deus, aleluia. Aleluia, mas isso é para glória vocês verem o Deus. tanto que a gente paga um preço. Às vezes eu vejo assim as adolescentes, os jovens, que às vezes está na igreja e vai do mundo. Eu lembro da minha história, porque não é fácil, irmão, para a gente casar com gente que não é crente, é difícil. É um preço muito alto. Glória mas como o Senhor é bom e misericordioso, e Ele me escolheu, Ele me santificou, Ele me consagrou, eu estou aqui para a glória do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Depois estando na igreja, aí começou a Deus fazer na minha vida, falar o que Ele tinha para mim. Até mesmo eu nem perguntava, mas o Senhor falava que o ministério é louvor. Aí eu comecei a louvar. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Depois falaram: ó, seu ministério é completo, seu ministério é palavra também. E aí eu me vi: como que eu vou? Como que eu vou pregar? Sendo que na onde que eu estava, eu não tinha oportunidade. E aí Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. E eu chorei, irmãos, e falei para o Senhor: Senhor, se é esse ministério mesmo que o Senhor quer, se o Senhor vai mudar a minha vida, porque o Senhor falou, sua vida só está do jeito que você está, porque você não entra na tua
sentada. Ficava parada. Ficava só quietinha. Para saber o que vai acontecer. Mas quando eu fui... Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha, a partir do momento que você ficar na posição que eu quero, eu vou mudar a sua vida. E aí eu vou, chego em casa e choro. Falei assim, Senhor, então me ajuda, porque eu quero que a minha vida muda. Porque, irmãos, pense numa pessoa que já sofreu nessa vida, foi eu. Nossa, eu já chorei lágrima de sangue. Louvar assim na frente, tinha vez que meu coração estava sangrando, mas eu estava louvando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu sabia que só o Senhor me dava força, só o Senhor é que me dava graça. Eu estou falando isso por causa do chamado, da pregação do chamado, porque cada um de nós tem um chamado, e se nós não tivermos de acordo com a vontade do Senhor, nós pagamos preço. Aleluia. Irmãos, quando a pastora, eu sempre conheci ela já há muitos anos, quando a pastora foi para o Mato Grosso, esse dia, na oração ela falou que ela passou uma luta muito grande lá. E eu passando aqui. E Deus falou, meu Deus, ó, ela está lá no Mato Grosso, mas mesmo assim ela me ajudou. Ela fez campanha de lá, mesmo na luta dela, ela me ajudou na minha luta aqui. Por quê? O propósito da vida dela é ajudar. Quantas pessoas ela já ajudou? Quantas mulheres que estavam à beira de separar, que elas ajudou? Ela nunca falou para mim assim, separa do Alex. Essa luta que você está passando aí é para você separar, nunca. Você falou assim, vamos orar, vamos apresentar ao Senhor, que o Senhor vai fazer. E para a glória do Senhor, irmãos, não é para me glorificar. É uma bênção não estar aqui na casa do Senhor, mas tantas coisas que eu já passei nessa vida para a glória do Senhor. Hoje, graças a Deus, eu não passo mais. Aleluia, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é grandioso. Quando eu entrei na posição e comecei a fazer a vontade do Senhor, o Senhor começou a mudar a minha vida, porque é assim que Ele faz. Aqui mais na frente, Ele fala assim, que Ele vela para que se cumpra a palavra dEle. Aleluia. E assim como Ele me falou que a minha vida iria mudar, a minha vida mudou. Coisas que eu nem imaginava que iria acontecer na minha vida, aconteceu. Aleluia, porque o Senhor é maravilhoso. Bastamos estar na posição que o Senhor quer. Basta nós confiar no Senhor. Aleluia, porque Jeremias sabia que era difícil aquela missão que ele tinha. Mas o que ele fez, ele Glória a Deus, Senhor seja louvado, meu Pai. Ele acreditou. Amém, que o Senhor Jesus. estaria Glória a com ele. Deus. Assim é nós. Não importa o que eu e você esteja passando. Confie que o Senhor está no nosso